Esteroides, mitos e verdades. Eu resolvi falar sobre algumas perguntas frequentes aí que o pessoal costuma fazer sobre esteroides anabolizantes. A primeira pergunta é sempre aquela: se esteroide faz mal para a saúde? Bom, esteroide anabolizante é um hormônio. E o hormônio ele já existe no nosso organismo. Porém, o que vai mudar bastante com relação a você ter no seu organismo ou ingerir ou injetar, né, intramuscular de fora, de maneira exógena, ou seja, aplicar uma injeção intramuscular de hormônios em você, é a dosagem, a quantidade desses hormônios. E hormônios, eles não são tão simples, eles acabam afetando uma série de outros mecanismos no seu corpo. Então, digamos que o hormônio, ele pode vir a te fazer mal. Não é uma garantia de que se você vai tomar o hormônio, você vai ter algum problema de saúde. Mas existem os riscos sim, tá? É para vocês tomarem muito cuidado com isso. E hormônio, a resposta para a pergunta é se hormônios podem fazer mal? É sim, podem fazer mal. A segunda pergunta, e é meio engraçada essa, virou um mito aí entre o pessoal, né? Existem hoje algumas pessoas muito sinceras que falam que já utilizaram ou se estão utilizando hormônio. Uma dessas pessoas sou eu. Eu sei que isso é muito raro, né? Enfim, eu sou uma pessoa muito honesta e em alguns casos, quando a pessoa me perguntou se eu estava utilizando, porque atualmente eu não estou utilizando, né? Estou há 1 ano sem usar nenhum tipo de hormônio. Mas num período que eu estava usando, e realmente o físico estava muito diferente do que está hoje, então eu fui perguntado, fui questionado por algumas pessoas, né, sobre o uso. Ah, você usa aquele negócio para cavalo? O pessoal perguntava. E eu explicava que não é para cavalo, que é para uso em humano, que tem uma dosagem e tal. Mas em um desses casos de pergunta, a pessoa me perguntou se eu estava broxa então, né? Porque existe essa pergunta: se eu usar hormônio eu vou ficar broxa? Bom, a resposta para essa pergunta é obviamente que não. Durante um período que você está aplicando o hormônio externo no seu corpo, numa dosagem 10 vezes maior do que a sua natural, a tendência, o natural de acontecer é a sua potência sexual extrapolar qualquer nível humano. Você vai ficar muito mais ativo sexualmente que qualquer outro ser humano que não esteja utilizando aquela dosagem de hormônios que você está. Ou seja, tudo. A tua ereção vai ser mais firme, vai ser mais prolongada, vai ter uma série de fatores a mais. Você vai ser um super humano enquanto estiver com quantidades hormonais super humanas. Quando você para de utilizar, que é o chamado ciclo de hormônios que o pessoal costuma fazer, a tendência, né, é esse hormônio que foi colocado ali externamente no seu corpo e caindo até ele desaparecer do seu organismo. Quando entre ele desaparecer e a tua produção hormonal voltar ao normal, existe uma coisa chamada terapia pós-ciclo, que é o quê? É a utilização de medicamentos e meios alimentares, treinamento, para que o seu próprio organismo volte a produzir o seu próprio hormônio de uma maneira mais rápida e eficaz, para evitar os colaterais, que pode ser variar de depressão, até falta de apetite e falta de apetite sexual, que é a queda da libido, que a maioria dos casos é o que acontece, né? E não a impotência sexual. A impotência sexual ela pode até acontecer com alguns indivíduos, tá? E ela é transitória, ela não é permanente, ou seja, mesmo que você faça errado, usou um hormônio, não fez terapia pós-ciclo, você não vai ficar impotente para o resto da vida. O seu organismo vai voltar a produzir naturalmente a sua testosterona e a sua libido vai voltar a ficar no estágio que ela era. Agora, se a sua libido nunca foi muito alta, você não vai achar que depois de ter utilizado hormônio ela subiu e a hora que ela voltar ela vai estar igual. Então a resposta é não. Esteroides não deixam o sujeito broxa. Esteroides diminuem o pênis? A resposta para essa pergunta é não, gente. Que pelo contrário, né, em alguns casos que eu conheço de amigos, inclusive eu mesmo, houve um aumento peniano depois da exposição ao uso dos esteroides. Eu usei esteroide a primeira vez na minha vida quando eu tinha 28 anos de idade, ou seja, o tamanho do meu pênis já era
conclusivo, ele já tinha parado de crescer há muito tempo, lá por volta dos 18, 17 anos. E eu acabei observando uma diferença até visual no tamanho do meu pênis. E isso me levou à curiosidade de voltar a medir, porque quando você é adolescente ou pré-adolescente, você mede direto, né? Enfim, isso é uma realidade dos homens. Vai dizer que você não mede, você que tem essa idade. Mede, porque você fica curioso, você quer de repente ser melhor, o homem tem essa questão de competitividade e acontece isso. Então eu medi e aferi que 2 centímetros a mais haviam acontecido de ganho. Isso trouxe uma mudança até visual. Obviamente eu fiquei mais satisfeito do que eu já estava, né? E aí então que me gerou essa curiosidade, porque um dos meus medos, quando eu fui pesquisar, lá por 25 anos de idade, fui pesquisar a primeira vez sobre hormônios, que eu fui ler, era sobre isso, né? Se realmente poderia diminuir o tamanho do pênis. Então fui pesquisar, como eu não achei nada falando sobre o assunto, conversei com atletas também, usuários, e ninguém relatou isso. Então depois desse aumento eu fui dar uma pesquisada, e na própria bula de um dos hormônios chamado Durateston, você encontra ali falando sobre uma doença chamada priaprismo. É designada pelo aumento fálico anormal no período pós-puberal e tal, depois que você já não vai crescer mais, então acaba crescendo o seu pênis. Isso não acontece com todas as pessoas, vários usuários não relataram isso, mas pelo menos 3 pessoas de minha confiança também relataram a mesma coisa do que aconteceu comigo. Então a resposta é não, não diminui o tamanho do pênis. Mais uma pergunta, existe como utilizar esteroides de uma maneira segura? Bom, a resposta para essa pergunta é sim, existe. Não é uma resposta apológica, mas é uma resposta sobre realidade. Porque existem muitos esportes onde existe o uso de hormônio, mesmo que não aprovado, mas por debaixo do pano, digamos assim, é utilizado hormônio. E esses atletas, né, eles precisam ter saúde. Então, muitas vezes eles até fazem o uso desses produtos que vão transformar eles em super-humanos, não é? Mas eles fazem um acompanhamento clínico médico, que é o quê? Quando você coloca um hormônio no seu corpo, algumas alterações, né, vão acontecer no seu organismo. Quando você acompanha através de exames laboratoriais essas alterações e não deixa elas subirem a níveis alarmantes, né, você tem um certo controle da saúde. E no pós-uso ou no desuso desse hormônio também é feito um reequilíbrio, né, das suas funções fisiológicas naturais para você retornar a patamares saudáveis, assim como se nunca tivesse utilizado algum tipo de hormônio. E isso só pode ser feito com o auxílio de um bom médico que seja especializado nessa área. Essa é uma dúvida das mulheres. Se eu utilizar hormônio, eu vou me tornar um homem? A resposta para isso é não, você não vai se tornar um homem. Só que o hormônio, dependendo ele do tipo, dependendo da dosagem, dependendo do tempo de exposição no seu organismo, ele vai trazer algumas características mais voltadas ao masculino. O que vem a ser isso? Queda de cabelo, excesso de espinhas, acnes pelo corpo, falta de menstruação, ou seja, você vai estar no perfil hormonal parecido ou similar a de um homem, então você não vai menstruar, porque o homem não menstrua. Engrossamento da voz, parcial ou total, né? Isso dependendo principalmente da classe de hormônio que a mulher for utilizar ou estiver utilizando. Por isso você vê muitas vezes algumas atletas, algumas mulheres muito fortes com a voz bem grave, porque devido ao tipo do hormônio que ela utilizou para estar naquele patamar físico, acabou tendo uma alteração de voz. Isso não são todas as pessoas, depende também de genética. Eu conheço mulheres que são gigantes, brutalmente usam um hormônio em dosagens bem altas e tem uma voz de menininha. Enfim, ela teve uma genética privilegiada de certa forma com relação a essa mudança nas cordas vocais. E hipertrofia de clitóris, aumento do clitóris, tá? Isso também vai depender muito da genética, mas principalmente da dosagem e do tipo de hormônio, né? Se você pegar a literatura, você vai ver que tem hormônios que eles são de baixa androgenicidade, ou seja, eles carregam poucas características masculinas. Mas, muitas vezes, eu já vi relatos de mulheres que utilizaram hormônios de baixa
androgenicidade e tiveram problemas como hipertrofia de clitóris. E outras que já utilizaram hormônios de alta androgenicidade, como a própria testosterona, e não tiveram hipertrofia de clitóris, pelo menos não relataram isso, né? Então também vai variar de genética, mas existem riscos sim. Então mulheres tomem cuidado com hormônios, não são suplementos, não são brincadeira, então você tem que ter orientação correta para utilizar. Esteroides, mitos e verdades. Se você quer sugestionar algum tema, se você quer fazer alguma pergunta, tá? Tem um grupo aí no Facebook chamado Em Busca do Corpo Perfeito. Você pode entrar nesse grupo e ali você pode tirar suas dúvidas, fazer questionamentos, enfim. Bom, um grande abraço a todos vocês. Lembrando que meu canal está aqui só para elucidar dúvidas. Não faço apologia ao uso de esteroides, pelo contrário. Eu acho que você não deve utilizar esteroides se você quer ser uma pessoa 100% saudável. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.